Bom, no vídeo de hoje quero falar aqui sobre um atacante que está aí no futebol argentino, que foi especulado no Cruzeiro com valor próximo da casa dos 20 milhões de reais. Será que a Raposa vai trazer esse atleta? Será que não? Vou comentar aqui com vocês. Além disso, tem também atualizações sobre um atleta que pertence ao América, que foi especulado no Cruzeiro. Um jogador que surgiu, né, nessa temporada, foi uma das maiores promessas do rival. Será que poderia ser uma alternativa para o próximo ano? Certamente não seria uma opção para chegar e ser titular, mas para o longo prazo pode ser sim uma grande promessa. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News. Contei com a sua ajuda para chegarmos a essa marca aqui no YouTube de 41 mil inscritos. Então certamente se você puder deixar seu like, se inscrever, nos ajuda bastante a chegar aqui a essa meta. Bom, então eu quero começar falando com vocês sobre esse jogador, né? No caso o Matías Giménez Rojas, que essa informação foi divulgada por alguns meios lá do futebol argentino. Créditos também para o portal Conexão Cruzeiro, que trouxe aí sobre o atleta de 24 anos de idade, que tem se destacado, né, nesse seu primeiro ano jogando pela equipe do Independente. Vou deixar aqui os números dele para vocês. Ele joga como um ponta direita, tá? Nessa última temporada. Pode jogar de ponta direita e de ponta esquerda, não é nenhum problema. Nesse ano, então, pelo Independente, 43 jogos, 10 gols marcados e 2 assistências no seu primeiro ano no clube, né? Realmente já conseguiu ter esse bom desempenho. Ele anteriormente atuava numa equipe chamada San Martín San Juan, é um time que tem um logo verde e tudo mais, jogava para a primeira divisão e tinha ido bem por lá também, ó. Ano passado 14 gols e em 2021 com 11 gols marcados. E olha que ele é um ponta, mas mesmo assim tem um número interessante, né, de gols por temporada. O Independente, que não vive uma fase financeira muito boa, né, já tem um bom tempo, e de acordo aqui com esse portal, o valor, né, pedido pelo Independente poderia ser de 4 milhões de dólares, né, equivalente ali, por 55% dos direitos econômicos do jogador, ou seja, próximo aí da casa dos 20 milhões de reais. É um valor alto, né? E aí, se você for levar em consideração, porque 100% então do atleta seria quase 40 milhões de reais. Mas quem sabe não possa ter uma negociação, né, com um outro percentual também do Matías Giménez Rojas. Ele que é canhoto, tá? Pode jogar aí nas duas funções. Vou deixar aqui o mapa de movimentação dele para vocês lá do site SofaScore, que ele é um dos melhores jogadores do futebol argentino, na posição de atacante. Dá pra ver aqui também que ele pode jogar de ponta direita, ponta esquerda, não tem um papel fixo, né, apenas que ele faz dentro de campo, pode atuar aí em várias funções, e eu acho isso aí bem interessante. Nessa liga do Campeonato Argentino que começou agora, de 14 jogos ele jogou 12 como titular, sempre jogando ali até mesmo os 90 minutos completo, 5 gols marcados e uma assistência até aqui. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo. O que tem a dizer sobre o jogador? Que é aquela coisa, né? Eu vi muita gente falando que por esse investimento não compensaria. E é óbvio, né? É um atleta que já tem 24 anos. Não é nenhuma promessa de 19, 18, 20 anos que vai ter uma grande potencial de revenda no futuro. Mas para o próximo ano eu espero sim que o Cruzeiro faça investimentos maiores. Ainda mais no setor de ataque, que foi o que não funcionou para o Cruzeiro nessa temporada. E se você for analisar friamente, 20 milhões de reais não é um valor totalmente fora da realidade financeira do Cruzeiro. Por quê? Porque o Wesley chegou, né, por mais de 16 milhões de reais. O Arthur Gomes também foi próximo disso, por 15 milhões. E olha que eu nem sei exatamente qual o percentual que o Cruzeiro comprou, né? Nesse caso aqui do Matías, a pedida do Independente poderia ser de 4 milhões de dólares pelos 55%, mas não ficaria surpreso se o Wesley e o Arthur Gomes fosse um percentual também longe dos 100%, né? Às vezes seria uns 70%, 65%, no máximo 75% dos seus direitos econômicos. Então vai depender bastante dessa questão, né, do percentual. Mas até aqui não parece ser um nome totalmente inviável. Pode haver negociações. Como eu disse, o Independente não vive uma fase financeiramente muito boa. Quem sabe o Cruzeiro não possa aproveitar disso, né, e poder contratar o jogador. Quem sabe com uma compensação financeira agora e uma compra em definitivo daqui a alguns meses, que com certeza melhoraria essa situação do fluxo de caixa. Até porque se o Cruzeiro for colocar as compras, né, por exemplo, do Bruno Rodrigues, jogar pro próximo ano, o valor dele, por exemplo, 14, 15 milhões de reais, e ainda tem o Matheus Pereira, que se o Cruzeiro quiser comprá-lo, vai ter que pagar mais de 63 milhões ao Al Hilal em julho, né? Óbvio que esse valor vai ser parcelado, pode até ter algum desconto, mas é um valor bem alto que o Cruzeiro vai ter que pagar, mesmo que seja em parcelas. Se colocar esses dois jogadores como fixos, né, e vão ficar no Cruzeiro, eu diria que aí já diminuiria bastante o planejamento de pagar por jogadores. Mas de qualquer forma, vamos colocar aí pelo menos o dobro do que foi investido nessa temporada. Nesse ano foi próximo dos 38 milhões,
ano que vem chegando nos 80, 75 milhões, eu acho que já dá para fazer muita coisa boa, né? Como um dos exemplos aqui, ó, do Matias especulado no Cruzeiro. Pode deixar aqui o que você tem a dizer sobre o atleta aqui embaixo no espaço para comentar. Para terminar aqui com vocês, quero falar sobre essa informação aqui, ó, em relação ao meu campista Rodriguinho, que aliás também para o portal Conexão Cruzeiro, que trouxe essa informação lá no Twitter, e também da rádio Itatiaia, junto com o Emerson e o Guilherme, que trouxeram aí essa informação do atleta de 20 anos de idade, meio campista, que se destacou nesse último ano pelo América. Não é à toa que teve o seu contrato renovado recentemente, se eu não estiver enganado, até o final de 2027, tá? Então o América não tem o risco de perder o jogador que atua como meio ofensivo, pode jogar também como um segundo atacante. Vou deixar os números dele aqui para vocês, ó. Ele começa a jogar desde o ano passado, quando estava com 18 para 19 anos. Naquela ocasião, então, ele jogou 14 jogos e um gol marcado. Teve um bom desempenho. Aí nesse ano, então, 26 partidas, 2 gols e 3 passes. Ele começa a temporada como titular, mas como reserva, mas se você for ver aqui até os números, né, dos últimos jogos, o Rodriguinho no Brasileirão, ele jogou boa parte das partidas na condição de titular. Por ele ser muito jovem, né, nem tem uma ideia de quanto que seria o valor de mercado. Os sites que eu uso aqui para ver o valor, né, o Transfermarkt, o SofaScore, não mostram um valor de mercado definido pelo Rodriguinho, mas certamente não seria um valor baixo, até por conta dele estar sendo especulado em alguns times aqui do futebol brasileiro, do futebol europeu, e é um nome que vem se destacando pela equipe sub-20, né, do América há um bom tempo, pelo menos desde 2019, 2020, já é um cara que vem se destacando nas categorias de base, e eu acho que poderia ser uma boa opção. Até muita gente lembrou, né, que o Rodriguinho, né, que jogou no Cruzeiro, ele teve um papel bem parecido, ele é revelado no América, surge muito bem, até foi especulado no Cruzeiro quando ele estava surgindo e voltou anos depois, né? Então mais um Rodriguinho surgindo aí no América, parece ser um bom jogador. 3 gols e 3 assistências pelo América, somando o time profissional até aqui em 40 jogos. Então já tem uma certa experiência. O América certamente não vai liberar de graça, até porque tem uma boa situação financeira, né? Mesmo caindo para a Série B, não acho que vai se desfazer dos seus jogadores a preços baixíssimos, muito pelo contrário. E vou deixar aqui também um mapa de movimentação e um pouco mais de informações do atleta, ó. Nessa última edição da Série A, deu para ver que ele jogou assim, apesar de mostrar que ele joga como meio ofensivo, no papel aí dentro de campo, por isso que eu gosto aqui do SofaScore por causa disso, dá para ver que ele joga mais pelo lado direito, né, como se fosse um ponta direita mesmo. Isso aqui é bem interessante. Além disso, ele tem 20 anos, 1,70 m, ele é destro, pode jogar nessas duas funções ou também centralizado. O último jogo dele foi na última rodada contra o Goiás, nota lá no SofaScore 7.2 nesse jogo, e dá para ver que ele jogou com uma frequência boa, né, nessa reta final da Série A, dia 26 contra o Flamengo, dia 29 contra o Palmeiras, dia 3 contra o Bahia e dia 6 contra o Goiás, essa sequência como titular. Na Série A, 20 jogos, 15 como titular, ou seja, mostrando que no Brasileirão ele jogou com muito mais frequência nessa reta final, 2 gols e 3 assistências só na primeira divisão. Então, apesar de olhar esses números aqui e pensar, tem muitos gols ou assistência que ele fez no campeonato estadual, não foi bem assim. Todos esses 2 gols e as 3 assistências foram nessa reta final, né, do América, que até melhorou em relação ao que foi o campeonato inteiro, inclusive ele tendo boa participação no duelo contra o Bahia, né, que o América venceu, ajudou bastante ali o Cruzeiro na época a salvar, né, então uma rodada de antecedência do rebaixamento. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. O que você tem a dizer então do atleta? Você acha que compensaria fazer esse investimento, né? Não sabemos o valor exato, mas certamente não seria ali 1 milhão, 2 milhões de reais, seria um valor bem considerável. Esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever em nosso canal. Vou deixar outras sugestões de conteúdos aparecendo aqui na tela final para vocês. E nos vemos aí então mais tarde. Próximo vídeo aí saindo amanhã, né? Sempre por volta de 9h30. E o segundo aí 4h30, 5 horas da tarde.